Ô Zé, e como não perder o coração na questão assim da missão, não perder o foco da missão, porque, cara, a galera ali precisa de algo muito material, né? Sim. Cara, é financeiro, é alimento, é água e tal. E o principal motivação de nós estarmos indo lá, os missionários, as igrejas plantando, é para que as pessoas sejam salvas, né? Sim. Se conheçam a Cristo. Mas saber que também, cara, pô, não adianta eu ficar falando de Jesus e o cara tá com o estômago vazio, ele precisa comer. Sim. E alguns acabam, porque a dureza social, assim, a realidade é tão forte que alguns missionários acabam focando tão nisso para suprir essa demanda que é emergente, mas às vezes acaba... Isso acontece? Sim, cara. Você já viu acontecendo? Você já ficou... Como é que foi para você esse processo? Falar sobre isso. Aconteceu comigo quando eu comecei a abrir a igreja no Quilombo do Baixão, né, que eu falei do começo. Ficou claro a minha pergunta ou ficou confuso? Eu achei um pouquinho confuso. Não, mas se ele, eu- se mas ele eu entendi. entendeu, Os ok. caras Se ele não- entendeu, tá Eu vou de boa. responder, aí você vê se é isso que você... Se ele entendeu, Traduzir ok. melhor. Cara, a missão, o cara tá lá para apresentar Cristo. Só que as pessoas estão com fome, estão com sede, estão sem dinheiro, tem toda uma parada social para ser feita. Então, eu já vi vários missionários enxergarem isso e aí, não, peraí, vamos fazer o que ele está falando, descentralizador. Pô, aí eles começam a ficar tão só no social, que aí o evangelho vai ficando Vira um acessório. Vira um acessório. Entendi. Sim. Agora ficou claro. Entendeu? Então eu falei assim, se ele já passou por esse até equilibrar tudo ou Então, quando eu cheguei no Quilombo do Baixão, né, a primeira vez que a gente começou, eu fui fazer uma visita para um pessoal que estava indo para a igreja. E aí eu, inocente, como eu perguntei pro menino, era um jovem, eu falei, mano, o que você comeu hoje? E como que você almoçou hoje? Tal. Ele, comi arroz. Eu, arroz com o quê? Arroz com arroz. Né? Aí eu, tá, o que você comeu ontem? Ele, arroz. Aí eu, mano, o que você comeu a semana inteira? Ele falou, arroz. Aí, poxa, o cara comeu arroz a semana inteira. Beleza. Aí eu fui fazer um estudo bíblico na igreja, né? E aí, tinha lá umas 30 pessoas, perguntei, adultos, né? Pessoal, eu quero fazer um estudo bíblico, quem sabe ler aqui? Só 2 levantou a mão, de 30 pessoas, 30 adultos. E aí me veio uma dúvida. Mano, como que eu vou pregar o evangelho nesse lugar de forma transformadora, realmente, se eu sei que o cara está comendo arroz a semana inteira? Se eu sei que dessa galera aqui, só 2 conseguem ler a Bíblia, que o restante vai ouvir ou falar, não vai entender nada, né? Então, como que eu vou fazer isso aqui e voltar para minha casa e jantar e fazer tudo e saber que a galera está assim, né? Então, isso me deu um start para essa questão que você falou do social. Mas eu vejo hoje, na minha visão, que, biblicamente, não tem uma separação, né? Tipo assim, eu vou fazer o social, eu vou pregar o evangelho. Tudo tem a ver com o reino de Deus. São manifestações diferentes. E aí, na prática, você vai tendo esse cuidado de como você vai lidar com o outro. Porque imagina se eu só fico lá e faço o culto e vou embora. Que igreja que ia ser essa? Uma igreja hipócrita, total. Só que isso já aconteceu com a gente, de você dar muita doação, às vezes chega na comunidade e eles perguntam, você trouxe o que para a gente hoje? Isso daí é um outro extremo, já aconteceu comigo, né? Então, acho que todo missionário que está em regiões assim de vulnerabilidade social extrema tem que ter essa sabedoria com oração, com entendimento de Deus, de como trabalhar. Você não pode ser extremo de nenhum lado, mas você não pode fechar o olho para nenhum dos lados, né? Porque senão fica manco, o evangelho fica manco, e o evangelho de Jesus não é isso, né? Então ele transforma por completo. E eu acho que é um desafio para o resto da vida. Você vai trabalhar nisso para o resto da vida, né? De lidar um com o outro. Tanto que chegou um tempo nessa comunidade que a gente falou assim, não entregamos mais doação. A gente entendeu que não era porque estava fazendo mais mal do que bem a doação. É loucura isso, você pensar, né? Sim. Mas estava fazendo mais mal do que... Então, vamos parar de entregar doação. Então, esse lance de que você traz a pessoa pelo assistencialismo e fala de Jesus e tal, não funciona muito? A pessoa fica ali só no assistencialismo mesmo? Cara, a minha experiência em relação a isso é que quando alguém vem porque recebeu uma cesta básica, alguma coisa assim, ele normalmente não fica, primeiro. Normalmente não fica, né? E rapidamente você entende a motivação no coração dele. É bem fácil de você entender isso.
E aí, quando você traz para ele a questão do evangelho real, normalmente ele espana, ele vai embora. Aí, quando ele precisa de novo, ele aparece. Aí é hora de você discipular a pessoa, né? Falar assim, fulano, é isso e E aquilo. realmente, Brasil, realmente, assim, o evangelho a galera não conhece mesmo. Então, o que acontece muito, pelo menos no nosso, Você chegou lá. no nosso contexto lá, é uma galera, na nossa região, pessoas de 30 anos para cima, a grande maioria é analfabeta, né? A grande maioria, 30 anos para cima. Então, eles não têm esse contato com a leitura da Bíblia. Então, o que eles conhecem de Deus? Eles ouviram um padre falar alguma coisa, ouviram alguma coisa de televisão, alguma coisa assim. Então, é muito raso, muito raso. Então, a grande maioria deles nunca tinham ido num culto evangélico, por exemplo. A grande maioria. E isso eu falo que é um privilégio, a gente teve o privilégio de abrir igrejas em lugares onde nunca tinha tido igreja antes. Então, imagina você ter o privilégio de abrir a primeira igreja de Taubaté. Sim. Imagina só. A gente tem esse privilégio lá no Sertão. Uau. De abrir a primeira igreja de uma comunidade. Pessoas que estão indo a primeira vez na vida delas num culto. Então, elas até ouviram falar, claro, sobre Deus, sobre Jesus, mas é muito raso, a maior parte, porque elas não conseguem ler, não têm esse acesso, né? Então, a gente tem, é um privilégio, acho que Deus nos deu esse presente, né? De estar nesses lugares e poder startar essas coisas assim, é muito bacana. Betânia do Piauí fica quanto tempo de Teresina? Mano, é 550 quilômetros quase. É longe. É longe. A outra cidade mais perto, cidade grande, mais perto, qual que é? Então, tem Petrolina, né? Que é onde tem Petrolina. aeroporto e tal, que a gente, quando precisa pegar avião, vai para lá. Fica a 220 quilômetros, mais ou Tem gente menos. que vai pra lá, não pousa nem... Vai pra Palmas, né? É de Petrolina, você disse? É. Ou Pra Betânia. Não, Mas geralmente é Petrolina. Petrolina. Tem Petrolina ou Juazeiro, né? Que é lá perto. tá. Mas Petrolina é muito mais fácil, assim, muito mais tranquilo. E Petrolina é quanto tempo? Para Betânia, dá umas 2 horas e meia de viagem, mais ou menos, de Uau. carro.